O incrível mundo de Gumball acabou deixando um monte de pontas soltas e sem respostas para muitas perguntas. Será que ele não pode ser o final da série de jeito nenhum? E mesmo com a promessa de que um filme seria feito e lançado para explicar todo aquele final, nós sabemos que essa promessa nunca foi cumprida. Mas é claro que com tantos fãs ao redor do mundo, dificilmente nós não teremos uma parte 2, um final ou um futuro. E por isso que foi criada uma minissérie chamada O Incrível Futuro de Gumball, que é a continuação que mostra o futuro dos nossos personagens favoritos. E antes que eu me esqueça, por favor, se inscreva no canal, venha fazer parte da família Zeverse e me conta no final desse vídeo o que você achou de tudo isso aqui nos comentários. E antes de falar sobre o futuro de Gumball, a gente tem que voltar lá onde a série terminou. Na sexta temporada, no último episódio, o diretor estava completamente desesperado porque tudo na escola estava de errado. A alimentação estava ruim e os métodos também ninguém estava aprendendo nada com nada. E esse desespero surge por causa de uma situação em que um supervisor está vindo de fora para poder analisar tudo o que está acontecendo na escola e se ela está de acordo com os padrões que deveriam estar. E o curioso é que o design dele é de um homem real, todo engravatado, com uma cara bem de malvão, assim, sabe, de quem vai estragar toda a brincadeira. E todos sabemos que todos os personagens de Incrível Mundo de Gumball são estranhos e no mínimo diferentes. E isso entra no plano desse supervisor que ele quer consertar tudo em suas palavras. Afinal de contas, tem aluno gato, tem aluno peixe, tem aluno balão, tem aluno macaco. Mano, daria pra eu ficar horas aqui falando sobre tudo o que poderia ser um aluno ou um habitante de Elmore. O supervisor simplesmente implica com todas as formas de todos os habitantes e quer literalmente transformar os alunos em crianças comuns. Sim, crianças humanas. Ao longo do episódio, ele vai transformando todos os alunos também habitantes da cidade de Elmore, e quando tudo parecia estar perdido, Darwin Gumball consegue salvar o dia e trazer de volta todas as suas formas originais. Após isso, é revelado para a gente que na verdade o supervisor era o Rob disfarçado. Sim, aquele habitante do vazio que é basicamente o maior arqui-inimigo tanto do Darwin quanto do Gumball. Porém, antes que ele conseguisse explicar por que ele estava fazendo isso com todo mundo, vai lá, atina aí, pá! Dá um nocaute nele e ele desacorda. Horas depois ele acorda sozinho lá na escola e já é à noite. Bem bravo porque ninguém quis ouvir ele, falando sobre como o mundo tem uma grande falha e como a cidade inteira de Elmore estava em apuros. Sim, existia um grande perigo para todos os habitantes. Porém, antes que ele conseguisse falar alguma coisa, um buraco misterioso surge no chão e o devora, puxando ele de volta para o vazio. E assim termina o último episódio, sem a gente saber de fato quais eram as motivações do Robin, o que era essa grande falha e qual que era esse perigo iminente que tava deixando todo mundo em apuro. E como nenhum dos episódios de Gumball tem a ver com outro episódio, sempre é um episódio único que tem um começo, meio e fim de toda a trama, a ideia era que num filme que fosse lançado eles explicariam toda essa história. Mas estamos esperando pra esse filme até hoje, né? Porém, uma conta no YouTube de um suposto fã criou uma nova série que seria a continuação e não se chamaria mais O Incrível Mundo de Gumball, mas sim O Incrível Futuro de Gumball, se passando após vários e vários anos do final do último episódio e dando foco principalmente nos filhos e descendentes dos nossos personagens favoritos. E eu digo suposto fã aqui porque os episódios são extremamente bem produzidos. Eles até realmente parecem ter saído do estúdio real da animação de Gumball, podendo ser até mesmo um ex-funcionário que não gostou que a série foi cancelada e está soltando vários spoilers para nós fãs. E se for isso mesmo, nós temos duas opções: ou alguém vai ser demitido, com certeza, ou a Cartoon Network provavelmente vai pegar e usar esse conteúdo todo para fazer novos episódios e uma continuação de Gumball no futuro. Até porque isso também pode fazer parte de um esquema para saber se a audiência ainda está grande para Gumball, como um teste, para saber se ainda tem alcance e vai ser rentável. Até porque, caso você não saiba, quando eu falei no meu vídeo o Iceberg de Gumball, a HBO não tem convicção que o filme de Gumball vai ser algo rentável para a companhia e por isso eles estão esperando que alguém compre o projeto para que eles não percam dinheiro caso saia. Bem, o canal iClip já subiu alguns episódios do Futuro Incrível de Gumball e nós vamos falar sobre ele agora. Mas antes de subir os vídeos, vamos ver uma imagem muito legal que ele postou nas suas redes sociais, que é a árvore genealógica da família Watterson, em que ele mostra que Gumball se casou com a Penny e eles tiveram dois lindos filhos. A pequena Emily, que é basicamente a Penny, só que com as orelhas do Gumball, e o Zack, que você vê claramente que é o formato do Gumball quando ele era mais novo. Mas na verdade ele tem as cores da Penny, e pelo visto ele se pinta de azul para parecer mais com o pai. E o que é bem engraçado é que o nome Zack era justamente o nome original do Gumball e que quando ele assumiu esse nome para si, ele tinha uma personalidade nada legal que ninguém gostou. E é estranho que ele tenha colocado esse nome que ele fez tanto mal exatamente no seu filho. Mas parece que Zack não tem muitos problemas com seu nome e ele também é bem diferente do Gumball, já que ele é tipo um sabe-tudo que só tira notas boas no colégio. Zack também não mostra sua verdadeira forma em todos os momentos. Várias vezes ele fica dentro de uma casca. Vale lembrar também que o Zack é o protagonista dessa nova série e
e ele também tem as asinhas da Penny. Já a Anaí se tornou aquela it girl super bem sucedida que paga tudo pros amigos no rolê e que continua sozinha e sem filho. Já o Darwin acabou se casando com aquela fantasma roqueira. E sim, o Darwin virou um fantasma. Lembra daquela poção que os dois tomaram e que transformava as pessoas em fantasmas? Então, o Gumball acabou meio que invertendo essas poções e se confundindo. Dessa maneira, ele deu um veneno para o Darwin. Porém, parece que isso foi super bom por Darwin, já que ele parece estar muito mais feliz agora e ele também sempre pareceu gostar muito da Carrie. E os dois tiveram muitos filhos. Sério, os dois tiveram muitos filhos. Não sei por que eles tiveram tantos filhos assim. Tem a Sally, que é o Darwin, só que com cabelo de roqueiro. A Mary, que parece bem mais que a Carrie. A Kate, que é uma versão feminina do Darwin. O Winter, que é uma versão extremamente sombria do Darwin, só que ele tem um chapéu e ele não tem olhos. Daí ainda tem a Raven, o Jason, Darwin Jr., Carrie Jr., Rose e Fred. Olha, pra ter tantos filhos assim, tem que ter disposição, viu? 10 filhos. Pra que tudo isso, Darwin? Não tem videogame, não, quando você é um fantasma? E essa é a grande diferença, já que o Gumball só teve 2 filhos e o Darwin teve, tipo, um time de futebol inteiro. Inclusive, se você está se perguntando como é que o Gumball e o Darwin fazem para se divertir agora, já que um ainda está vivo e o outro morreu e virou fantasma, basicamente a família do Darwin consegue possuir a família do Gumball. E eles fazem isso para comer, para se divertir, até porque eles são fantasmas, eles não possuem nenhuma necessidade fisiológica. Um novo tipo de relação estranha, vamos dizer assim. E falando em poderes, o Gumball herdou os poderes de raios da sua mãe. Seus filhos têm os poderes de se transformar em criaturas mitológicas, algo que ele parece não gostar muito, já que fazem muita bagunça por aí, ele tem que limpar tudo depois. Outros filhos descendentes são os filhos do Alan e da Carmen, que se casaram tendo 2 filhos. A primeira é a Miriam, que é basicamente um balão verde, e a Alexis, que é basicamente um cacto em formato de balão. É meio estranho você pensar, né, porque o balão e o cacto não combina muito bem. E essas 2 filhas são bem importantes, já que a Miriam, ela é o casalzinho do filho do Gumball, o Zack, na série. Outra teoria, já que o Gumball e a Alani são rivais. E você acredita que até o robô Beberto tem um filho? Quer dizer, uma filha, perdão. E ela se chama Evangeline 29G-B, que foi construída pelo próprio robô Beberto. E o que é legal destacar dessa série é que todos eles estão adultos. Nós vemos as formas deles quando eles são adultos. Eu achei isso muito bacana. E agora nós vamos pro Rob. Presta bem atenção porque é uma explicação pro futuro dele. Depois que ele foi sugado lá pelo buraco, do nada, ele passou exatos 20 anos preso no vazio. E com isso ele acabou sendo corrompido e se transformando no Void Rob, se fundindo e se tornando parte do próprio vazio. Dessa maneira ele adquiriu novas habilidades como o corrompimento e um controle de qualquer habitante da série. E ele se manifesta nessa forma física aí bem estranha. Inclusive ele chega a corromper o Zack nessa série, com seus poderes do vazio como uma espécie de vingança pelo que tinham feito a ele. Era só deixar ele falar, olha que vocês criaram, um monstro. E incrivelmente, depois dessa minissérie ter viralizado, feito maior sucesso dentro da comunidade dos fãs de Gumball, foi anunciada uma nova temporada do incrível mundo de Gumball. Deve estrear entre 2025 e 2026 e já tem até mesmo o nome do primeiro capítulo, que chama The Burger. Mas é isso, Versus, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me conta aqui embaixo o que vocês acharam dessa continuação criada por um suposto fã. E lembrem-se, não sejam presos.